TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Esta é a primeira audiência e reunião também da Frente Parlamentar da Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Sistema de Garantia de Direitos. E nós vamos debater uma pauta muito importante, por ser uma dor no coração de toda a nossa sociedade, e a gente precisa hoje se debruçar, em razão de já estarmos perto do Maio Laranja, que é um mês alusivo ao combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. E eu convido para compor a mesa as seguintes autoridades. Doutora Francleide, diretora do Projeto Abraçado, Centro de Referência em Atendimento a Criança e Adolescente Vítimas de Abuso Sexual. Convido a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, a senhora Ana Paula. Convido a secretária de Segurança Pública, Samara Trigueiro. Convido para compor a mesa também a senhora Andressa Meireles. Andressa Meireles vem representando a Secretaria Municipal de Saúde. Agradeço também e já registro a presença do SEDECA, Casa Renascer, que é uma ONG que tem um trabalho relevante em acompanhar minuciosamente os casos de abuso e exploração sexual aqui no município de Natal, de dar todo o aporte, o suporte psicológico, de acompanhar, de emitir relatório. E sempre teve um trabalho muito próximo ao Conselho Tutelar, na época que eu estava no Conselho Tutelar, eu acredito que ainda mais agora, não é? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero conceder já as considerações iniciais a todas que já estão aqui na mesa, para que possa trazer seus primeiros pontos a serem abordados, não é? Essa audiência nasceu, Samara, do desejo realmente de nós começarmos a nos debruçar sobre os números, não é? O Centro de Referência é um equipamento novo aqui no município de Natal. Tive uma participação para esse fato positivo, esse fator positivo, uma emenda que nós destinamos ao PPA. Nós fizemos uma sugestão de remanejamento de recurso para que pudesse garantir no orçamento público do município o orçamento que garantisse a criação e a instalação desse centro de referência, que era algo muito cobrado pelo Ministério Público, sobretudo por Dr. Manuel Nofre, que mandou para todos nós um abraço, mas ele está em férias, e mais do que legítimas férias, mas em outros momentos ele vai estar aqui junto conosco. Então, dialogando com a doutora Francleide, fiquei muito entusiasmada com o número dos casos que já chegaram lá, que foram acolhidos, que foram atendidos, mas, ao mesmo tempo, Ana Paula, triste, porque o que a gente espera é que não tenha casos, né? Mas esses casos eles têm aumentado, e a gente vai aqui fazer uma reflexão sobre isso e tirar alguns encaminhamentos para que a gente já possa colocar em prática ações do poder público para que venha cada vez mais conscientizar acerca deste crime, como evitá-lo, como combatê-lo também. Com a palavra agora eu vou conceder à secretária municipal de Segurança Pública, a doutora Samara Trigueiro. Boa tarde a todos. Vereadora Camila, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de poder estar presente aqui nessa audiência pública, que tem um tema que é extremamente relevante, mas muitas vezes colocado por debaixo do tapete, porque é algo que realmente mexe com todos nós, né? Então, primeiro fazer esse agradecimento, dizer que esse é um assunto que é
tem que ser público, tem que ser debatido, nós temos que conversar a respeito e, principalmente, nós precisamos nos integrar cada vez mais para que a gente realmente possa criar uma rede de apoio para essas crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Vítima de abuso sexual. Eu venho de uma realidade como policial civil há 10 anos, nunca tive coragem de atuar numa delegacia de proteção à criança. Por quê? Porque é algo que ainda mexe, né, muito comigo. Passei 3 anos na Delegacia Municipal de Extremóis. Lá nós tínhamos um trabalho de parceria com o Conselho Tutelar e nós conseguíamos, apesar de toda a precariedade e dificuldade, nós conseguíamos atender a essas crianças e adolescentes vítimas desse crime. Depois passei um tempo numa delegacia especializada em combate ao crime organizado e há 2 anos, os últimos 2 anos antes de estar aqui como secretária, eu tirei plantão na DPAGV, né, que é a Delegacia de Plantão de Atendimento a Grupos Vulneráveis, que atende prioritariamente mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, porque é uma demanda gigantesca, mas que também, infelizmente, nós nos deparamos com situações flagranciais, né, de crianças e adolescentes sendo abusadas e exploradas sexualmente. Hoje, pelo Anuário de Segurança Pública do Brasil, a gente observa pelos números que a nossa nação bate recorde, né, histórico a cada ano desse tipo de violência. E sempre que eu analiso esses números, que infelizmente nós não temos de forma precisa em relação ao município de Natal, eu me questiono, e o que está faltando nós fazermos como sociedade, como instituição pública, para impedirmos, prevenirmos, né, a prática desse crime e também atuarmos na recuperação, no acolhimento, no apoio dessas crianças e suas famílias, né? E quando eu assumi a secretaria, recentemente, agora em janeiro, foi algo que eu disse, não, nós precisamos fazer alguma coisa, né? E eu já comecei a fazer o planejamento para o Maio Laranja. A gente está fazendo alguns planejamentos, inclusive de capacitação, que eu acho que é muito importante os agentes públicos também se envolverem nessa demanda. Então, a gente tem uma ideia de reunir a Secretaria Municipal de Saúde, porque é uma porta de entrada também desse tipo de violência, educação, os professores precisam estar alinhados juntos conosco, Centas, porque a própria assistência social e o Conselho Tutelar, além da própria Secretaria de Segurança, né, através dos guardas municipais. Então, a gente está trabalhando isso, a parte de capacitação, porque esses agentes públicos, né, eles precisam entender como atender essa demanda e fazer os encaminhamentos corretos, né? A gente sabe que muitas vezes se procura logo a delegacia, né? Mas a gente sabe que existem situações onde a unidade básica de saúde ou uma UPA ela precisa ser logo acionada, né? Precisa, então, levar para o Projeto Abraçar. Lá a equipe se desloca e vai ao encontro dessa vítima. Então, quer dizer, a gente precisa, de fato, nos reunirmos para traçarmos um fluxograma, né? E aí eu digo um fluxograma em que sentido? Da gente poder integrar o município também com o Estado, né? Em relação ao Estado, isso já é bem ajustado, mas eu acho que nós, como município, Secretaria de Segurança Pública, pelo menos para nós, será uma satisfação a gente poder também participar desse processo. E a gente pensa também fazer um movimento na comunidade escolar voltado para as crianças, para os pais e professores, né, para levar essa temática para ser discutida, para ser debatida, e também para a população em geral, né, porque a gente sabe que é algo que realmente nos toca profundamente. A maioria das pessoas, elas se sensibiliza quando se depara com situações dessa de violência, mas eu acho que é o nosso dever como cidadão, né, a gente também ter a nossa participação, fazer algo para prevenir a prática desse crime. Esses números, Camila, eu fico me questionando se realmente a gente tem, como professora de criminologia, eu me questiono nesse aspecto. O que está acontecendo de fato? Nós estamos tendo realmente um aumento da prática desses crimes,
ou as famílias, as vítimas estão agora acreditando e confiando na rede de proteção, confiando e acreditando na polícia, no Ministério Público, no Poder Judiciário, no Conselho Tutelar, e estão, de fato, tirando o véu, né, desse fato criminoso. Então, é algo que a gente também precisa discutir, né? A gente sabe que a gente ainda tem muitos casos de subnotificação. A gente sabe que esse crime envolve muitas questões, além de transtornos relacionados à sexualidade, mas a gente sabe que isso também está muito relacionado à condição de vulnerabilidade dessas crianças e adolescentes, né? Como os criminosos eles conseguem atingir essas crianças, né? Que é como se elas não conseguissem ver a luz ao fim do túnel e dissessem, não, aqui talvez seja a minha única escapatória, poder me aproximar disso. Então, eu acho que essa audiência pública é muito importante, de fato, porque aqui eu estou tendo a oportunidade de conhecer pessoas que já fazem parte disso e que cada vez mais a gente possa realmente se integrar, trabalhar de forma ajustada, de forma cooperativa, né? E, desde já, eu coloco a Secretaria de Segurança de Natal à disposição para o que for preciso, para que a gente possa juntos lutar, de fato, por essa causa. Obrigada, Samara. E um dos entes muito importantes também, que a gente precisa incluir, sempre deixá-los a par de tudo isso, são os agentes comunitários de saúde. Vou dizer por quê. Chegou uma denúncia da unidade de saúde de um determinado bairro aqui de Natal, na época que eu era conselheira tutelar. A agente comunitária de saúde pediu para entrar, para ver como é que estava a questão. Na verdade, era agente de endemias, para ver como era a questão dos reservatórios de água, se tinha alguma coisa exposta que podia ter ali uma proliferação do Aedes aegypti, né? E quando ela entrou, ela viu a menina grávida, uma adolescente. Ela disse, não sabia, sua filha está grávida, 12 anos a menina tinha. Mas aí, barrigão já, ela está fazendo pré-natal? Não. Por que está escondendo essa menina do posto de saúde? Então, ela não comentou mais nada, mas achou aquele episódio muito estranho, porque já quase na reta final de uma gestação e não está fazendo pré-natal, isso e aquilo, e a própria unidade não tinha o conhecimento. Então, a diretora encaminhou para o conselho e, para resumir, aquela adolescente estava grávida do próprio pai. E a mãe estava omitindo este fato justamente porque sabia que tratava-se de um crime, né, e queria esconder tudo isso. Então, é muito importante realmente que todos os agentes de todas as instituições, governamentais ou não, estejam sempre muito atentos a essas situações. Vamos ouvir agora, representando o projeto Abraçar e o Centro de Referência, a doutora Francleide. Boa tarde a todos. É um imenso prazer, né, que a gente tem o Centro Abraçar. Nós somos a sétima cidade brasileira a ter um centro de referência. Foi um sonho de muita gente que, desde 2017, lutaram para esse centro existir. A gente conseguiu abrir no dia 4 de agosto de 2023. Por enquanto, nós estamos apenas recebendo crianças vítimas de abuso sexual, mas o projeto é estender essas violências para todas as violências, porque a gente sabe que as outras violências também precisam ter uma rede, um fluxo para seguir. Eu sou pediatra há 30 anos, certo? Sou estatutária do município. Estou no município de Natal desde 2007. Sou funcionária pública desde 2007. E já passei por muitas UPAs, era do Sandra Celeste, que a gente recebia muitas crianças, né? Então, a gente não sabia para onde mandar. E, muitas vezes, as mães elas não vão para a delegacia, se negam a ir para a delegacia, outras vão para a delegacia, mas não vão para o serviço de saúde, porque era uma peregrinação. Então, na hora que existiu o centro, que tudo acontece no centro, foi um ganho muito grande para a população de Natal. Inclusive, nós estamos recebendo pessoas de outros municípios, né? Para atender. Teve um que aconteceu em Pipa, e chegou um policial, disse assim, olha, lá em Natal tem um local que você pode ir, que é
no centro de referência. E chegou lá, certo? E nós nascemos dia 4 de agosto de 2023. Como é que passa ali? Pronto. É um espaço dedicado a oferecer suporte integral e especializado a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, garantindo acolhimento, proteção e encaminhamento adequado para a recuperação física, emocional e social. Vimos dessa Lei Federal 13.431 de 2017, certo? Que da escuta especializada. Imagine como essas crianças eram antigamente. Elas vinham para o posto de saúde, que é o que acontece ainda no Estado, certo? Vai para o posto de saúde ou vai para uma UPA. Lembre-se, as UPAs de Natal e de todo canto são de recém-formados. Não são, raros são os pediatras que estão nas UPAs, certo? Infelizmente, isso é uma realidade. E são flutuantes. Vamos capacitar. Como capacitar se eles são flutuantes? Eles estão ali passando uma chuva para fazer residência no próximo ano, ganhando dinheiro para fazer a residência. Isso é fato, certo? Isso é um fato. E, às vezes, eles iam para lá, chegava lá e dizia assim, olha, a enfermeira chegava na classificação, chegou uma vítima de violência, chegou um abuso sexual, viu? Chegou uma vítima de estupro. Na frente de todo mundo. Acontecia, certo? Mandava a criança depois para a delegacia. Na delegacia, se fosse necessário, ao ITEP, certo? Às vezes, como é médico recém-formado, não tem habilidade de prescrição da PEP. E nem a sensibilidade da PEP, dos exames, da anticoncepção de emergência, que tem que fazer para evitar futura gravidez, né? Que é outro transtorno, né? Maior ainda. Pode passar. Então, devido a essa lei, foi muito batalhada em Natal, até conseguirmos abrir o centro, nascer, né? Ainda estamos engatinhando, mas vamos crescer, né? O objetivo é contribuir para um cuidado de qualidade de pessoas de 0 dias a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Pediatria é até 18 anos incompleto. Em Natal acontece o quê? Em serviço público é até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Serviço particular, até 15 anos, 11 meses e 29 dias. Não se considera mais criança nem adolescente a partir disso, né? Mas lá nós atendemos até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Qual o acesso? Como é que você pode chegar ao Abraçar? O Abraçar funciona 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Então, já veio encaminhado da escola, conselho tutelar, delegacia, da própria casa, qualquer das UPAs, das unidades básicas de saúde, qualquer pessoa pode chegar lá. Funciona 24 horas por dia. Aí é o nosso centro, temos a recepção, as nossas salas. Quando foram fazer as salas, eu disse, não vamos fazer nome de sala da delegacia, vamos fazer uma coisa que a criança se sinta mais à vontade, né? Então, a gente começou a botou Quarteto Fantástico, Padrinhos Mágicos, Liga da Justiça é da delegacia, né? Super Amigos, Os Incríveis, a Sala dos Incríveis é a sala lúdica, que ficam, normalmente, a sala do psicólogo. E a sala que eles brincam, tem crianças que elas chegam tão sofridas, né, que são tão bem acolhidas, que elas não querem voltar. Elas querem voltar outro dia ou não querem sair. E a nossa equipe multiprofissional. Um médico pediatra, nós pedimos emprestado dos leitos de pediatria. Nós não temos a equipe ainda, mas o secretário me prometeu termos a nossa equipe própria, certo? A nossa equipe própria é só de assistente social, que temos uma equipe completa. Todos são funcionários públicos, né? São estatutários. O enfermeiro, nós temos 3 enfermeiros nossos e o resto também a gente compartilha com os leitos de pediatria. O psicólogo também são compartilhados com leitos de pediatria, com o Hospital da Araquém, a maternidade, e o farmacêutico também.
Mas essa daí eu conversei com o Dr. Geraldo e ele prometeu que a gente vai ter tanto uma sede como a equipe própria. A gente também conta com a parceria muito importante do Ministério Público e da Segurança Pública e do ITEP. Eu nunca imaginei, eu tenho 30 anos de formada, nunca imaginei uma parceria tão forte com o Ministério Público e principalmente com a Segurança Pública. A gente que é da área da saúde, a gente não imagina que isso pode acontecer, mas a parceria é muito forte. Então, a gente tem um contato, a gente tem o celular particular das pessoas, de doutor André, de doutor Onofre, doutor Ricardo, Marjorie, Paola. Então, a gente tem um contato e é muito bom essa parceria. Qualquer dúvida a gente liga e eles respondem, porque a gente aprende com cada paciente. Não pense que um fluxo só vai acontecer aquilo, não. Cada caso é diferente, cada caso a gente aprende um pouquinho mais. Eu acho que o SEDECA pode dizer que ainda hoje aparecem casos que você para pensar, e aí, vamos nos reunir para fazer o quê, né? Quais os nossos serviços ofertados? O paciente chega, ele é acolhido, e tem um atendimento multiprofissional, certo? E o atendimento clínico ou de referência. Se a criança já chegou lá uma criança com bronquiolite. Ele era vítima de uma violência sexual e estava com bronquiolite. Inclusive, essa criança terminou na UTI. Não pelo quadro do abuso, mas pelo quadro da bronquiolite. Eu já internei outra também com tuberculose. Então, são os problemas que, quando o médico vai avaliar, por isso que é tão importante ter uma equipe multi, porque cada qual vai ver sua visão, né? E você, como médico, você tem que examinar a criança como um todo. Encaminhamento para o dermatologista, para o neurologista. Então, a gente faz esses encaminhamentos também, a gente avalia a criança como um todo. O boletim de ocorrência é feito dentro do centro, que eu acho que é o grande diferencial, que a criança não precisa mais ir à delegacia, porque a gente sabe que a delegacia é um ambiente hostil, né? Eu não gosto de jeito nenhum. Então, é um ambiente hostil. Imagine para uma criança. Quem gosta de ir para a delegacia, né? Ninguém. O ITEP menos ainda, né? O ITEP menos ainda. Então, o ITEP, quando é necessário, o delegado, os agentes que vão para lá, repassam o caso para o delegado, e o delegado decide ou não se vai ter o ITEP vai para lá. E a ficha SINAM é preenchida em todos os casos. A ficha SINAM, a importância da ficha SINAM, fazer políticas públicas. Você só faz políticas públicas com números, né? Se você não tem, e essa ficha não vai para a delegacia, essa ficha vai para o Ministério da Saúde. Exemplo, dengue. Você não registra nenhum caso de dengue. Como é que vai ter políticas públicas para dengue se não tem nenhum caso? Não é? Sarampo voltou? Não sei, não tem nenhum caso, não preciso fazer nada. Não é? Então, só existe políticas públicas com números. Por isso que a ficha SINAM é tão importante. Qualquer pessoa pode preencher a ficha SINAM. Aí eu digo a você, em medicina, a gente aprende isso? Não, a gente não dá valor à ficha de notificação. Infelizmente, no curso de medicina, a gente não vê, não dá essa importância. Não vê nem como é que preenche. É serviço da enfermeira. Chama a enfermeira e preenche quando avisa a enfermeira. Então, nas UPAs, primeiro que não dá tempo, né? É um atendimento... a gente é cobrado por números. Não pense que é só no público, no privado também. Terça-feira de manhã, eu estou de férias do município. Terça-feira de manhã, eu estava no Rio Grande, 10h45, eu já tinha atendido 15 pacientes. Aí chega a secretária, a moça lá, doutora, dê um gás, porque tem muita gente aqui. Eu disse, minha filha, o gás já está dando todo, não existe mais gás. Agora, imagine isso nas UPAs, que o atendimento é muito pior. Muito pior. Com o médico recebendo com atraso de 6 meses. Né? Então, ainda tem os esquemas, eu vvou descansar e você fica aí, a fila que vire. Então, são coisas que acontecem que a gente, às vezes, nem imagina. Então, não tem ficha SINAM, como é que vai? Lembrei de passar a pílula no dia seguinte, muitas vezes nem lembra, né? Pode passar.
Lá no Abraçar, uma coisa que acontece muito nos serviços de saúde, eu acho que na delegacia também, as pessoas quando chegam, o atendimento é demorado, então ficam sem comida. Quem tem filho aqui, pequeno? Quem tem filho pequeno? Adolescente, mas chega no serviço de saúde, qualquer serviço, privado ou público. Se for fazer exame, você não espera menos do que 3 horas. Não é? Você chega para ser atendido, você não espera menos do que 3 horas. É básico isso. Se for pedir um parecer, então, aí pode 6, 7, vai, às vezes passa de um plantão para o outro, ainda passa para o outro. E lá a gente tem lanche, café da manhã, almoço, lanche, jantar, independente da hora que chega, para a família inteira. Certo? Então, e eles comem, às vezes, não, vai chegar a comida agora? Terminou o atendimento, eu vou esperar a comida chegar para depois eu ir. Eu acho isso muito importante para não ficarem com fome. Certo? Agora, nossos atendimentos. Nós tivemos 44 atendimentos no primeiro ano. De 4 de agosto, o primeiro atendimento começou dia 5 até o dia 31 de dezembro. No ano seguinte, em 2024, nós tivemos 169 atendimentos. Esse ano nós estamos com 39 atendimentos até hoje. A gente vê que a maior parte são meninas do que meninos. Aí eu fico perguntando assim, será que os meninos têm mais vergonha de dizer? Não é? Ninguém sabe. Pelo machismo, por tudo que a gente... Ou é mais comum em meninas mesmo, mas a nossa realidade bate com a realidade do Brasil, que é essa daí. Mais comuns em meninas do que meninos. Pode passar o próximo. A idade e sexo da criança. O que me espantou muito, que me deixou assim... Logo que a gente começou a fazer os gráficos, eu fiquei espantada com isso daí, né? De 0 a 7 anos. Metade dos nossos pacientes tem até 7 anos de idade. Teve um que chegou acompanhando a irmã, que é esse de 18 anos. Ele chegou acompanhando as 2 irmãs e ele quis relatar o caso dele, ele tinha acabado de fazer 18. Aí a gente permitiu que fizesse. Certo? E tratou, ele precisava de tratamento, tudinho. E esse caso a gente tratou. Não conseguiu dizer assim, vá para a UPA, seguir o fluxo, porque angustiado, tudinho. E a gente acabou abraçando ele também. Sexo e cor e sexo da criança, nós temos mais da cor parda, nós somos brasileiros, né? Nós todos somos pardos. Pode passar o próximo. Vulnerabilidade social e econômica. 71,8% tem vulnerabilidade social e econômica. Aí eu faço outra pergunta. Será que o pessoal que é mais vulnerável são os que têm mais coragem de dizer e aquelas pessoas mais abastardas, elas não têm coragem de revelar isso daí? É uma pergunta, né? Eu conheço uma que chegou, ligou, mandou um e-mail para abraçar, aí eu atendi, eu conheci a pediatra, era ligada ao jurídico, o abusador, era o pai, mas ela, assim, ela só dizia isso, é minha paciente, eu tenho que resolver, eu dei o telefone do doutor Onofre fez o contato deu o telefone dela para o doutor Onofre para ela, e eles resolveram por lá, né? Não chegou para a gente. Não sei nem quem é, não tenho nada, não sei nada, só sei que isso aconteceu. Aí eu fiquei me perguntando depois disso, será que os mais abastados, as pessoas da sociedade, vão dizer ou vão abafar o caso? Vamos abafar por aqui, porque para não repercutir mais, né? Escolarização. Até 7 anos, né, nós temos 48,4% dos nossos pacientes têm até 7 anos. Esses 12,3%, eles já estão na 7ª, 8ª série e não sabem ler. Isso é uma consequência do abuso? Pode ser, né? Porque esses atrasos escolares, o trauma pode muito bem fazer isso, né? Zona de residência da vítima. A zona norte é a campeã, seguido pela zona oeste. E a zona sul deu uma crescida nesses últimos meses.
A vulnerabilidade social e econômica, nesses últimos 11 pacientes desse mês, 6 não tinham vulnerabilidade social. Começaram a ter coragem, né? Então, todas as zonas, esses 6,4% foram 15 pacientes fora de área que a gente atendeu. O primeiro paciente fora de área a gente não atendeu. Chegou, era de noite, acho que um final de semana à noite. A gente não tinha equipe própria da assistente social, a assistente social se negou aí, depois a psicóloga foi, disse que eles vinham de Ceará-Mirim, de Touros, passaram em Ceará-Mirim disse que não era com eles, passaram para o Maria Alice disse que era no Abraçar. Quando a menina chegou no Abraçar, aí disse, olha, vai ter que ir na maternidade, porque na maternidade... Chegou na maternidade de Januário Cico, também disseram que não era lá, que ela voltasse, Maria Alice voltou para casa. Perdeu de fazer a PEP, fazia menos de 72 horas, depois Paola me repassou o caso, que fazia menos de 72 horas, e acabou a criança perdendo a chance de evitar uma doença, evitar uma gravidez. Aí, depois dessa, aí a gente resolveu, não, a gente aceita, e depois que a prefeitura cobre dos municípios que estão aparecendo, né? A gente não vai mais negar. A gente fez por bairros. O bairro da Zona Norte, maior prevalência, Nossa Senhora da Apresentação. Todos têm, mas Nossa Senhora da Apresentação é o que representa o maior número. 41,6%. Na Zona Oeste, Felipe Camarão. Na Zona Leste, o Alecrim, seguido por Mãe Luísa. Não sei se Mãe Luísa, por ser faccionado, o pessoal não tem coragem de ir, né, com medo. Também tem esse ponto. Porque a gente está na ponta do iceberg. A gente não tem como, o número não é preciso e nem chega perto, né? Na verdade, porque as pessoas ainda não vão por vergonha, não vão porque estão com medo. Então, tem vários motivos de não expor o caso. Para proteger a família, muitas vezes é ameaçada. Então, às vezes não acha que é um abuso também, né? Então, tem vários fatores que levam a não revelar. Na Zona Sul, Planalto, seguido por Ponta Negra, que até me surpreendeu. Eu achei que Ponta Negra fosse passar do Planalto, né? Porque tem a Vila de Ponta Negra, mas também é faccionado, né? Pode ser que não... Planalto também mas acho que Ponta Negra ali, aquela Vila de Ponta Negra. Mas você vê que acontece em todos os bairros. Como a gente funciona 24 horas, olha a importância. A maior parte chega tarde. Isso é em todo pronto-socorro. Depois das 10 horas, até 10 horas é calmo. Depois das 10 começam a chegar, certo? É a hora do tal, quando de verdade é às 17 horas. Então, a gente já diz que de 7 horas chega um trem, né? Então, mas acontece à noite. A importância da gente funcionar 24 horas. E esses atendimentos que começam no final da tarde, eles vão para a noite. Então, a importância da gente ter 24 horas em funcionamento, né? O suposto abusador. Quem é o suposto abusador? Normalmente é um conhecido. Eu falando com o Ricardo, esses 20% de desconhecido, quando a polícia começa a investigar, vira 9. Aparece, né? Mãe, parente afim, primo, pai, padrasto. Fora o conhecido e o desconhecido, aí o pai e o padrasto passam na frente, né? Infelizmente, o avô, tio, até a mãe. Até a mãe, porque a gente acha que mãe, né, é mais do que pai, né? Mas até a mãe consegue ainda abusar. A idade e sexo agressor. Boa parte deles tem de 18 a 50 anos. Mas temos idosos. Esse ignorado é porque a gente não aconteceu o abuso, ninguém sabe se foi homem, se foi mulher e a idade, né? E o desconhecido sabe que é um homem, mas não se sabe a idade. Local da violência, o lar. Acontece dentro de casa.
E esse é o nosso dado, que a gente, quando vai para os dados do Brasil, é o mesmo dado. Batem exatamente com os dados que acontecem no Brasil inteiro, né? Temos o mesmo dado. Realização da PEP. 15,3% fizeram a PEP. Desses 2 que fizeram a PEP, chegou 2 casos para a gente. Um foi uma criança que botou uma camisinha na boca usada. Não foi negligência da mãe. Estava andando com a mãe, acho que saindo da UPA, o menino pegou a camisinha e botou na boca. Aí ligaram para mim de noite. Frankleide, não é aqui, né? Aqui é violência sexual. O que é que a gente vai fazer? Faça. A criança tem 5 anos. Vai perder. A gente tem a PEP. Ah, mas na UPA também tem. Na UPA também tem a PEP. Mas não sabe fazer. Não tem as dosagens, não tem tudo, se faça. Aí depois chegou outro adolescente que foi uma relação consensual, que estourou a camisinha e queria PEP. Aí ligaram para mim de novo. Frankleide, e aí? Faça, não vai perder. O importante é não perder o paciente. Então, 2 casos nossos não foi violência sexual, foi acidente com material biológico, né? Por que a gente não fez a PEP, né? Tinham, acho que 4 grávidas. Importunação sexual, bulinação sexual, violência acima de 72 horas. Já chegou violência para a gente que aconteceram há quase 10 anos. Ai, não é importante, não era para a gente vir. Aí outra pessoa disse, não, o centro era para ser só flagrante. O ITEP diz, era para ser só flagrante. Não, a pessoa que vem às vezes 10 anos, está sofrendo com aquilo há 10 anos, e agora que teve coragem de dizer, né? E precisa ser acolhida para ter todos os encaminhamentos possíveis e imagináveis para se garantir todos os direitos dela, né? E outras violências foram casos de violências físicas, que a gente também não teve coragem de mandar para casa. O pediatra tem um coração mole. É o único profissional que tem um coração mole, se chama pediatra. O tempo de atendimento, é aí que eu mostro a você a importância. Nosso tempo assim, médio é de 3 a 5 horas, certo? Mas, às vezes, até 3 horas foi 35,9%. Às vezes é importunação sexual, que não precisa do ITEP, tudinho, menos tempo. Acima de 5 horas, como a gente depende da polícia que chega depois, dos outros, aí esse tempo vai demorado. Fazer medicação, observar as reações adversas das medicações, mostrar as medicações que vai para casa, porque ele vai com medicação para 28 dias, explicar como é que se toma essa medicação, mostrar a mãe na seringa, tudinho. Então, isso daí demanda um tempo, né? Lembre que faz exame, recebe os exames são, o médico vai para mostrar, dizer os resultados, tudo isso que eu acho que 6 horas, acho que 7 horas foi o nosso limite de tempo. Teve um que a polícia deixou lá, as meninas, para a gente dar, que essa demorou quase 12 horas, porque elas estavam sozinhas e a gente precisava definir para onde elas iam. Aí chamou o conselho tutelar para conseguir mandar as meninas para casa. Então, esse tempo aí estoura, né? Mas elas não estavam mais em atendimento. A gente estava buscando levar essas crianças para casa. Aqui é só mostrando que a gente tem o serviço do psicólogo, né? Ele faz a escuta qualificada, a gente vê toda a veracidade do caso. Normalmente atende 2 profissionais. O assistente social, que é a nossa equipe, é a única equipe fixa, né? Nossa, a gente atende um assistente social e outro profissional. Se tiver o psicólogo, vai o psicólogo e o assistente social. Se não tiver o psicólogo na hora, vai o médico ou o enfermeiro. Tá certo? O médico eu estou deixando por último. Para quando... Pode passar. Pode passar. Quem faz o acionamento da delegacia é o assistente social, faz os encaminhamentos e relatórios para o Conselho Tutelar, CRAS, CREAS e Ministério Público. Às vezes a mãe não quer chamar a polícia, certo? Não, eu não quero a polícia. Eu digo, olha, quando a criança chega, quando a gente vai fazer o acolhimento, a gente explica o que é o Centro Abraçar. E diz que todos os casos que estão ali
vão ser encaminhados para a delegacia. Mesmo que não se faça um boletim de ocorrência, aquele vai ser em relatório para a delegacia e se chama notícia de fato, né? Que eu aprendi. E sempre vai para o Ministério Público e vai para a delegacia para ser investigado da mesma forma que se faz o boletim de ocorrência. Então, a notícia não se perde, né? E promover aí o atendimento médico, o médico vai ver a criança como um todo, pode ver as lesões que evidenciam a violência física, faz prescrição das profilaxias, não é só da PEP, faz prescrição das doenças sexualmente transmissíveis, prescrição das medicações necessárias, porque ele está com a piodermite, que são aquelas feridas no corpo. Não, isso aí ele vai para a UPA. Não, eu estou aqui, eu sou médico, por que eu não posso prescrever? Né? Então, a gente já trata a criança como um todo e prescreve. Como a gente estava dizendo, chegou essa criança, que era um possível abuso sexual, um menino que tinha 1 ano e pouco, bem cansadinho. Quando o médico foi ver, à noite, ele está bem despinego. Aí, Franklin deu uma bronquiolite. Interne, a gente tem leito aí, interne. E ele internou, passou a noite na estabilização para de manhã ele ir para a UTI. E foi para a UTI não pelo abuso, foi para a UTI pelo quadro de bronquiolite, certo? Então, chega uma criança, para ser estabilizada, nós temos padrinhos mágicos, é a sala que a gente faz a estabilização do paciente, solicita exames, interpreta os exames, quando os exames chegam, são interpretados, saber se tem infecção urinária, saber se tem outra coisa que demande ser prescrito, certo? Encaminhar para as outras especialidades, para um dermatologista, para um neurologista, para um psiquiatra. Nós temos uma psiquiatra nos leitos de pediatria de saúde mental. Então, às vezes, Lorena, maravilhosa. Então, Lorena, às vezes, a gente chama e ela vem e faz essa consulta no próprio Abraçar, certo? O preenchimento da ficha PEP, a ficha da medicação da profilaxia, o médico tem que preencher. É uma ficha que tem que preencher toda para depois receber essas medicações. Não é só prescrever e mandar, não. Existe uma ficha. E a solicitação de internamento, se for necessário. Durante o Abraçar, a gente internou, acho que 3 crianças. Foram 3 crianças internadas só. O enfermeiro vai ver cartão de vacina quando traz, né? Pesa, faz a aferição dos sinais vitais. Ou ele entra com assistente social, ou ele fica com a criança. Uma pessoa tem que ficar com a criança, porque normalmente quem faz a escuta é o responsável pela criança, para evitar que revitimize mais a criança. Né? A criança contou aquele responsável por ela, pode ser normalmente é a mãe, ou a madrasta, ou qualquer pessoa, tia, qualquer pessoa que chega com a criança, e a criança fica naquela salinha lúdica, e uma pessoa normalmente fica com ela. Fica com o médico para realizar os exames, a gente sempre está em 2 para examinar o paciente. É uma criança que já chega emocionalmente, e se o médico for homem, mais ainda, né, melhor que fique outro profissional. A ficha SINAM, que é a obrigação de todos, mas normalmente quem preenche é a enfermeira. Preparar a criança adolescente, porque vai para o ITEP. Então, de repente, chegar para examinar o ITEP, então um profissional tem que chegar para a criança e explicar para ela o que é que vai acontecer com ela. Né? Normalmente, quem faz isso é o enfermeiro ou o pediatra. E auxilia o médico nos exames. Existe uma lei de 2024 que diz que as crianças e mulheres crianças abusadas de 9 até 40 anos, ela tem direito a 2 doses da vacina do HPV. Certo? Normalmente só se tem uma. Rede privada, você faz quantas doses? 2. Antes eram 3, agora são 2. Mas na rede pública nós temos uma dose só. Só em casos de abusos, aí é feita a segunda dose. Certo? E normalmente se retira a criança, a não ser que a criança diz, eu quero falar. Aí você não pode impedir, né? Mas normalmente ela é tirada de cena para o responsável por ela fazer a denúncia, né? Conversar, fazer o acolhimento. O técnico de enfermagem, normalmente o técnico de enfermagem mal vai para lá. Quem fica observando é o enfermeiro e o médico. A gente fica observando as reações adversas da medicação, que a gente pode ter a reação adversa com um paracetamol, né? A segurança pública,
faz acolhimento e escuta no Abraçar, faz o boletim de ocorrência no Abraçar, acionamento do ITEP se necessário e faz a investigação. Isso aí foi Ricardo que deu dica nesse. E o ITEP faz o exame pericial e a coleta de vestígios, se necessário, realizado no Centro Abraçar, solicitado somente pela polícia. Certo? A gente ninguém tem o médico, eu vou chamar o ITEP. Não é o médico que chama. Não é o enfermeiro que chama. Não é o psicólogo que chama. Não é o assistente social que chama. Quem chama o ITEP, somente o delegado. E a gente tem os segmentos, né? O médico, o enfermeiro, o psicólogo, o assistente social, nós fazemos esse segmento e temos os estudos de caso que fazemos o segmento dessa criança para não abandonar a criança. Os encaminhamentos são feitos para onde? Rede de saúde, já procura sair de lá. Se não sair no mesmo dia, no próximo dia útil, faz o encaminhamento para a rede de saúde, para o psicólogo, rede de assistência social, CRAS e CREAS, Conselho Tutelar, Ministério Público e para a delegacia, se for notícia de fato, né? E o Ministério Público está na defesa dos direitos da criança e adolescente e a família e a responsabilização do agressor. Pronto, eu acho que todos nós somos responsáveis, né? A gente tem que cada vez mais não ficar calados. Quando a gente vai para está atendendo, um médico está atendendo numa UPA, ele tem obrigação, na hora de uma suspeita, de encaminhar. O fluxo em Natal é encaminhar para o Abraçar, certo? Então, o fluxo em Natal é encaminhar para o Abraçar, que lá vai ser melhor atendido do que se for para uma UPA. Então, qualquer caso que seja um dia, 10 dias, 1 ano, 2 anos, vai para lá, que lá vai. Muitas vezes precisa de um psicólogo. Eu atendi uma vez uma adolescente que fazia 3 anos, fazia 2 anos que ela não sofria mais abuso. Mas na hora que eu perguntei se ela desejava fazer os exames, se ela conhecia o que era doença sexualmente transmissível, ela disse que sabia, que estava estudando e que estava preocupada. Que na hora que chegaram os exames, que eu fui dizer a ela que ela não tinha nada, ela desceu os ombros assim, suspirou de alívio, assim, mostrando a importância que você de ter ido depois de 3 anos, né? E a investigação da polícia também acontecer e responsabilizar os agressores. Pronto, muito obrigada. Parabenizo, doutora Francleide, e assim, como é importante você ver a lei da escuta especializada acontecendo na prática. Não é algo tão sonhado por todos os conselheiros tutelares, porque o que era angustiante era ver a retivimização daquelas crianças e adolescentes, porque chegavam no conselho tutelar e aí narrava todo aquele fato do abuso que já era bastante constrangedor. Ou ele narrava, ou o responsável, o pai ou mãe, era quem narrava. E ali o conselheiro conduzia aquela criança, aquele adolescente, para a DCA, Delegacia da Criança, e lá ela narrava todo novamente, toda a história sendo revivida na memória, na mente daquela criança e adolescente. Do mesmo jeito, quando chegávamos no ITEP, né? E ainda chegava no ITEP, ainda tinha um porém, doutora Francleide, é que discutíamos prioridade. Por quê? Tinha lá, né, os meliantes, que estavam apenados, e os policiais penais que estavam conduzindo esses apenados tinham prioridade para passar na frente, porque precisavam logo retornar ao presídio, retornar, enfim, para suas atividades. E aí, quando eu estava no local, eu brigava pela prioridade da minha criança, porque o Estatuto diz que é com absoluta primazia. Então, com todo respeito, eu não permitia, a criança passava realmente na frente. Mas tinha todo aquele ambiente hostil, porque é muito hostil você estar aqui com a criança, porque às vezes o médico está em alguma perícia, ele não pode atender logo de imediato, e aí chega aquele homem algemado, aquela situação constrangedora, enfim, era toda uma situação que era muito, para nós, quanto conselheiros tutelares, e acredito toda a rede da proteção à infância, ficávamos realmente frustrados, né? A gente quer proteger o mais rápido possível. E quando esses casos chegavam para nós do Conselho Tutelar, eu imagino o quanto de barreiras que foram, Ana Paula, superadas até chegar lá, né? A vergonha de ter que expor, porque às vezes era o padrasto,
Às vezes a mãe não acreditava, porque era um namorado, né? Quando o caso, às vezes, era a própria mãe, porque existe. A gente não quer imaginar nunca que uma mãe tenha essa condição, né, de provocar, não é, essa forma tão malvina com relação ao filho, mas e a filha, acontece, é um fato, não é? Claro que em menor quantidade, mas tem. E, enfim, o que mais me chocava realmente era a morosidade do processo e o quanto que era revitimizado essas crianças e adolescentes vítimas deste crime tão cruel. Então, ver agora acontecendo assim na prática, que você tem um ambiente, a lei da escuta especializada, ela acontecendo de verdade, causa um alívio. Que bom que Natal conseguiu chegar a este nível. Que é outra pauta, agora vou passar a palavra para a Ana Paula, mas é outra pauta, Ana Paula, que a gente precisa assim, dar as mãos e entrar realmente de cabeça, é a questão do PPCAM. Até quando a gente vai ter que ficar dialogando com o Estado do Rio Grande do Norte, pedindo para que ele assuma o seu papel de protagonista desta pauta? Por quê? O PPCAM é o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes vítimas de violência, obviamente, mas sobre ameaça de morte. Então, elas têm que ser protegidas de imediato. Nós não temos uma unidade de PPCAM em Natal e não temos aquela conexão com os outros municípios dos outros estados. Então, termina que a unidade de acolhimento 3, que é um ambiente para proteger casos, muitas das vezes, de criança, adolescente, que o abuso aconteceu no seio da família, como a maioria dos casos são no seio da família. E aí aquela criança não dá para voltar para aquele ambiente familiar enquanto é o pai, o padrasto, o irmão, o tio, o sobrinho, o avô que está lá, né? É a mãe, e etc., enfim. E você precisa levar para uma unidade de acolhimento. Aí joga, leva, né, para a unidade 3. Quando chega lá tem adolescentes que têm problemas com tráfico de drogas, ameaçados de morte. E aonde eu quero chegar fazendo essa reflexão? É que muitos abusos sexuais, que não estão relatados aqui no relatório, mas acontecem também dentro da unidade de acolhimento institucional. E é algo que a gente precisa minuciosamente trabalhar mesmo, numa linha de investigação, numa linha de conscientização a quem está ali operando aquela unidade de acolhimento institucional, porque é uma realidade que existe aqui no nosso município. Vamos ouvir Ana Paula e, em seguida, a Casa Renasceu registrou a presença, rapidamente, de Fernanda. Ela está representando minha amiga Udimar, que não pôde estar aqui, né? Udimar, nossa guerreirinha, não pôde estar aqui porque ela está representando um fórum Nízia Floresta. Ela foi convidada hoje, não é, para participar? Exatamente. Mas seja muito bem-vinda, viu, Fernanda? Fico muito feliz com sua presença. Ana Paula, com a palavra. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Vereadora, primeiro, parabenizar pela discussão, por essa reunião de suma importância. Os abusos sexuais, as violências sexuais entre crianças e adolescentes têm crescido cada vez mais, né? E isso é plausível, a gente identifica desde a pandemia um aumento significante. E todas elas precisam de uma rede, né? Segurança pública, poder público, entidades da associação civil, para que tenha, de fato, direitos fundamentais garantidos. Antes de adentrar no PPCAM, eu queria só parabenizar, né, a doutora Frankleide, a minha colega Andressa também, né, por estar à frente desse centro, um enorme avanço para o nosso município, vereadora, mas que a gente precisa tentar ampliar, né, porque a gente já observa que o número de demandas que vocês absorvem é muito grande, e aí já vindo de outros municípios, a gente precisa refletir, né? Como que vai ser vindo de outros municípios? Vamos formar parcerias, vamos ampliar equipes. Eu digo isso, vereadora, porque estando à frente do Condica, nós chamamos, né, a equipe do Centro Abraçar para nos passar exatamente esse diagnóstico e a gente poder entender como está a violência sexual de crianças e adolescentes e, a partir disso, pensar em destinar recursos do FIA para editais específicos, né? Editais específicos a serem desenvolvidos por entidades da associação civil. E aí, quando as meninas nos mostraram essa realidade, ficamos preocupados e saímos até com recomendações para a Secretaria Municipal de Saúde, né? Para a gente tentar, de fato, ampliar um serviço
importantíssimo que tem dado não só o município de Natal, mas também, acredito que as regiões da Grande Natal, esse suporte, né? E aí eu já apelo para a senhora para ver o que é que a gente pode fazer, né, em relação a esse serviço aí que tem prestado serviço espetacular, um atendimento espetacular, inclusive para crianças migrantes, viu, vereadora? Quando eu estava ainda na alta complexidade, eu entreguei esse enorme desafio para as meninas, né, porque atender crianças de Natal já é um grande desafio. Imagina crianças migrantes, o Aral, que a gente acompanhou lá nas Centas. Então, o serviço ele foi bastante prestativo, isso, acolhedor, sabe? E, assim, as profissionais, eles aderiram ao acompanhamento, até o encaminhamento ao CREAS. Mas o pessoal do Abraçar deu todo o suporte, por isso que, assim, eu coloco, são pessoas bastante capacitadas que realmente precisam de um apoio maior só para desenvolver um trabalho cada vez melhor, né, doutora? Enfim, mas trazendo já para essa outra situação do PPCAM que a senhora nos colocou, de fato é bastante preocupante, né? Hoje, Natal tem vários adolescentes ameaçados de morte, e, infelizmente, por a gente não ter uma unidade especializada para esse público, que muitas vezes está ameaçado de morte porque participava de uma facção, porque roubaram, né, praticaram atos infracionais dentro daquela comunidade, e aí a facção já deu vários... não lembro o termo, mas é tipo... Decreto é já no final, disciplinas, né? Já passou por várias disciplinas, e aí já está decretado. E aí, de fato, eles acabam indo para a unidade de acolhimento, tipificada como um acolhimento institucional para crianças e adolescentes, né, que estão em medida de proteção. Não que eles também não estejam em medida de proteção, porque estão ameaçados de morte, né? Mas se faz necessário a gente refletir um ambiente, de fato, propício para esse público. Se faz necessário a gente conversar com o Estado para saber os requisitos do PPCAM, porque muitos adolescentes a gente consegue encaminhar, mas com 2, 3 dias, esse adolescente já retorna para o mesmo local que eles saíram, ou seja, retornam para o mesmo ambiente de risco e de ameaça de morte. Então, assim, eu penso que é um programa muito importante, nós devemos tê-lo, mas a gente precisa, de fato, alinhar alguns procedimentos, né? Agora, eles estão pedindo para os meninos, principalmente da unidade de acolhimento, passarem por exames toxicológicos. Isso. E aí, por que vai virar um requisito? Se for um requisito, vai acabar excluindo os nossos meninos. Então, que política é essa que exclui para poder incluir, né? Então, a gente realmente... Isso. E aí, assim, eu acredito que, de fato, caberia até, vereadora, uma audiência pública específica com esse tema, sabe? Porque nós temos, de fato, muitos meninos nessas condições que precisam de um olhar mais apurado do poder público, porque não existe aqui clínicas de dependência química para que eles possam, né, se desintoxicar para poder ir para esse PPCAM, seja em outro estado, em outra cidade, e aí essa dependência química acaba fazendo com que ele volte novamente para o mesmo local que estava sofrendo violação, que estava sofrendo ameaça. Então, assim, de fato, a gente precisaria conhecer melhor, conversar melhor com quem está à frente do programa e, dessa forma, proteger os nossos adolescentes, porque eles precisam. Não é porque cometeram um ato infracional, não é porque estão em ameaça de morte que a gente deve fechar os olhos. Todas são crianças e adolescentes que têm a primazia do atendimento onde quer que seja, independente de julgamentos. Eu deixo até meu apelo, tá? Para a gente ter esse outro momento desses meninos realmente que estão invisíveis para a sociedade, mas que precisam desse olhar.
tão importante. Eu sabia que esta audiência seria isso mesmo, sim, um pontapé inicial de um processo, de fato, de construção, né? Que a gente vai começar agora. Eu já tive aqui realmente o start de nós termos mesmo a necessidade de se criar uma câmara técnica, que foi, inclusive, sugestão de Udimar ontem, quando estava dialogando com ela, e de forma intersetorial, de vários setores, para discutir tudo isso, todas essas circunstâncias, né, de demandas que a gente está trazendo aqui. Eu quero ouvir agora a Andressa Meirelles, ela que é responsável pela pasta da saúde, mas já registrar a presença também de Xênia, de Isabel, que fazem parte também da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos ouvi-las também. Em seguida, Andressa, já vamos ouvir a Casa Renascer. Andressa. Oi, gente, boa tarde. Sou Andressa, estão ouvindo? Eu sou coordenadora do Núcleo de Prevenção às Violências. Obrigada pelo convite. Estou na coordenação do Centro Abraçar também. E é muito interessante a discussão, mas quando a gente fala de violência, a gente está falando de ciclos de violência, né? De famílias que vivem em ciclos de violência. E aí a gente pensa em grandes ações, a gente trabalha em grandes aspectos, mas o principal ainda é a orientação, né? É falar com essas crianças, chegar nessas famílias de forma direta, né, explicando o que está acontecendo para elas, quais são os caminhos, mas perceber quais são as opções que elas têm. Porque quando a gente identifica as violências, que foi um trabalho que a gente vem fazendo a nível de saúde, né, durante os últimos anos, a gente vem trabalhando com os profissionais de saúde a identificação da demanda. E agora a gente precisa trabalhar com o que fazer depois que a gente identifica, né? Porque primeiro foi feita uma sensibilização para todos os profissionais, porque eles têm também suas resistências, né? Todos têm família e todo mundo se sente muito apavorado e fica todo mundo assustado de que, meu Deus, poderia ser meu filho, e alguns filhos estão nessa situação e é difícil de identificar porque a gente não se reconhece nesse lugar, mas a gente precisa estar atento. E, além de estar atento, a gente precisa saber o que fazer. Não precisa saber tudo, mas a gente precisa saber, pelo menos, o que fazer naquele momento, né? Como eu acolho essa família depois que eu percebo que algo está errado. E o serviço de saúde, todos os serviços de saúde são portas de entrada, né? A gente tem um Abraçar Hoje, que é um serviço especializado, que vai cuidar, que vai acolher, que vai comunicar a rede, que vai monitorar essas famílias, mas o serviço de saúde, as escolas, a assistência, o CRES, CRAS, segurança pública, tudo é porta de entrada. Quem identificou a demanda, quem percebeu, é a porta de entrada. E a gente precisa preparar o município, o Estado, né, de forma integral, para que a gente possa... eu identifiquei essa demanda na UPA, levei para o serviço de saúde, mas qual é o papel do Conselho Tutelar a partir de agora, né? Onde que a segurança pública entra? Onde que o CREAS entra? Né? A unidade básica vai fazer o quê? E a gente sabe muito pouco sobre isso. E a gente precisa saber, porque essa demanda ela não é exclusiva da saúde, ela não é exclusiva da segurança pública, ela é exclusiva da sociedade. Né? Onde tem criança, tem abusador. Tem criança e adolescente, tem abusador. E criança e adolescente, se é prioridade, a gente precisa dar um espaço para que eles sejam vistos, para que eles sejam ouvidos e cuidados. No serviço de saúde, a gente tem batido muito na tecla de que identificou, se notificou, mas e agora? Né? Esse ano a gente já começou a sentar para discutir como é que vai ser feita a campanha do Maio Laranja e começou a pensar de que, tudo bem, a gente faz o que a partir de agora? Os profissionais foram sensibilizados, foram capacitados, e são capacitações continuadas o tempo inteiro, porque a rotatividade de profissionais é muito grande, porque os protocolos mudam, porque as leis mudam todo ano, o tempo todo, e a gente precisa saber o que precisa fazer, né? A gente precisa também estar atento a isso. Não é só fazer uma vez e pronto, se acabou. As coisas estão mudando. Inclusive, quando a gente fala sobre violência, e eu estou falando de um aspecto geral, mas é muito silenciosa a violência sexual, né? Porque a gente está muito voltado para a marca que ela deixa. Mas se ela não deixou a marca física, se ela não deixou um vestígio, a gente não acredita.
Como é que a gente fala sobre uma coisa que a gente não prova? Porque quem pode falar sobre o que aconteceu foi quem viveu, né? E aí tem criança que não sabe falar. Quando a gente pega esse dado do Abraçar, que é um dado a nível nacional, né? O Abraçar só mostra que aqui acontece a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. De 0 a 7 anos, quem são essas crianças? Né? Crianças em desenvolvimento, primeira e segunda infância. Né? Crianças que não falam, crianças que não reconhecem seus abusadores, crianças que têm um apego fortíssimo pelos seus abusadores. E que, se você vive num ciclo de violência, como é que você diz para essas pessoas que o que ela sofre é errado? Como que você explica para uma família, para uma mulher que teve um filho com 13 anos de idade, do seu vizinho, que o que aconteceu com ela não pode acontecer com o filho dela, que era errado. E ela diz, mas como era errado, não fizeram nada comigo. São essas questões que a gente esbarra. Que aí na psicologia a gente fala de que é preciso fazer uma psicoeducação. De explicar para essas pessoas que o que aconteceu com elas não deveria acontecer. Que é crime, que a partir de agora é isso que vai acontecer. Mas aí também trago uma outra discussão. A gente tem agora um serviço que recebe essa demanda, né, que tira da invisibilidade, que fala, olha, aconteceu alguma coisa com essa criança, segurança, vamos fazer alguma coisa? Né? Senta-se. E aí, o que é que a gente faz com essa família? E isso tem acontecido, porque o Abraçar faz isso. Ela comunica, ela monitora. Mas aí a gente tem serviços sobrecarregados. A gente tem equipes que olham para mim e falam, toda vez que chega um relatório do Abraçar, eu fico feliz, porque a demanda chegou lá, mas eu faço mais um caso que eu vou fazer o quê? Né? Então, quando a gente identifica a violência, gente, é um passo, não acabou ali. E, às vezes, eu me preocupo porque as pessoas falam como se, mas, pelo menos, a demanda chegou, certo? Mas o que a gente vai fazer na vida dessas pessoas a partir de agora, eu, Andressa, profissional de saúde, quando eu vou para a minha casa, isso pode me acompanhar na minha cabeça e eu dei meu jeito para como eu vou viver com isso. Mas aquelas famílias, naquele ciclo de violência, acabou de começar. Né? Ela foi apontada. E aí quem muda de escola, quem muda de rotina, quem sai da casa da família e vai para outra pessoa, quem vê a família toda se virando contra ela, são essas crianças. Porque é o que acontece. Né? Muitas famílias nos procuram depois para dizer assim, se você tivesse ficado calada, a gente ia pedir para ele não abusar mais dela e ele ia parar. E agora eu não tenho para onde ir, porque era ele quem sustentava a minha casa, minha família não tem suporte, minha filha vai para onde? Né? E outros casos em que as crianças e os adolescentes são criminalizados ao ponto de dizer a culpa é sua, agora sai da minha casa, vá buscar dinheiro. Então, são várias questões que a gente precisa pensar, além de como identificar essa violência. Né? Mas é uma discussão importante, a gente precisa falar sobre isso. A gente tem saído de um silêncio muito grande, porque falar sobre violência, antes você falava, as pessoas queriam bater em você, né? E hoje não, hoje a gente pode falar, a gente consegue discutir, e deixo as portas abertas para vocês, que a saúde também está querendo se juntar com todo mundo para fazer uma grande campanha esse ano, tá? E eu acho que é isso, gente. Vamos. Parabéns, Andressa. Muito, muito boa demais as suas colocações. Vamos ouvir agora a Casa Renascer. Ok. Agora. Então, boa tarde, agradecer o convite, né? Tem alguns esclarecimentos que a gente precisa, eu vou deixar um pouquinho para o final da fala, né? Na verdade, tudo que foi colocado aí na mesa, para o Frankleide, para a Andressa, para a Ana Paula, está totalmente coerente com a nossa luta, né? Então, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, SEDECA, Casa Renascer, é uma instituição da sociedade civil que vem para lutar, né? Para enfrentar esse fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, ter conseguido, né, aqui no município, um projeto Abraçar, que, na verdade, inicialmente era um centro de referência, né? Está na lei. Então, a gente precisa ampliar, não é só querer, a gente precisa fazer isso, para que realmente seja um centro de referência e não só um projeto. Porque, sendo um projeto, é muito frágil. Não é?
Então, se não tiver força política, se não tiver interesse, a gente perde. E a gente não pode perder, é uma conquista importantíssima, né? A gente tem, foi falado aí também sobre a escola e a prevenção. A gente tem um projeto de lei que foi aprovado em 2022, que é a Escola que Cuida, a Lei 367. Então, essa lei, ela está aí, ela está em vigor, e a gente está trabalhando insistentemente na incidência para que essa lei seja efetivada. E não só uma lei, e tem a lei e fica na gaveta. Não pode, né? A gente tem que trabalhar a prevenção. Todas as pessoas se sensibilizam muito com a situação da violência sexual contra criança e adolescente. Mas não é só se sensibilizar, é agir, é fazer, é seguir toda a nossa normativa, né? Ela está bem escrita. A gente tem o ECA. O ECA, a gente está completando aí no ECA 35 anos, né, de existência do ECA, acho que é isso. E aí, muitas das leis, muitos dos artigos que estão no ECA, eles não são efetivados. A gente precisa efetivar. A gente não precisa de inventar novas coisas, porque já tem muitas. É só a gente se debruçar, estudar e ver o que é que precisa ser feito. Falando sobre violência sexual, a gente no SEDECA completou, agora em janeiro desse ano, 34 anos dessa luta. Então, a gente já passou por muitos processos, por muitos avanços e retrocessos. E o que a gente não pode mais admitir são os retrocessos, né? O trabalho é intersetorial. O trabalho não é só saúde e assistência, é saúde e assistência, e segurança pública, não é? E educação, porque a gente precisa somar, né? Ficamos surpresos no convite para essa frente parlamentar, porque nos parece que existem duas frentes parlamentares, não sei, eu acho que seria bom a gente ter um esclarecimento. E quais são os objetivos e as metas de cada uma, não é? Porque precisamos unir e não dividir, porque a luta já é muito difícil, não é? Então, o SEDECA Casa Renascer, como um centro de enfrentar, a gente talvez tenha uma fala mais dura, mas é necessário. É necessário porque a gente não pode simplesmente fazer de conta determinadas situações que se apresentam. E nessa luta, a gente vem conseguindo alguns avanços, como o Frank Leite falou. A gente teve, nesses últimos anos, o Ministério Público muito pertinho da gente, né, fazendo acontecer. A gente teve vários grupos de trabalho formados pelo Ministério Público, dos quais a gente foi convidado para fazer parte, né? Em relação ao que a Andressa trouxe sobre, a gente agora identifica, e o que fazer com isso, né? Então, o SEDECA, dentro dos seus projetos, com o apoio, sim, local do Ministério Público, da Saúde e da Assistência, a gente tem o projeto de formar profissionais nessa temática, que é importantíssimo. E vai fazer o quê? E como é que vai trabalhar, né? Muitos profissionais que deparam com a situação do abuso sexual e da violência, de um modo geral, e isso é um gatilho. E como é que vai tratar esse que trata também, não é? Então, são muitos desafios, mas, principalmente, a gente precisa que os profissionais que estão na ponta atendendo, eles sejam capacitados, né? Eles entendam de fluxo, eles entendam que o ponto, a porta de entrada é aonde a situação chega, né? E aí, sim, saber como fazer o fluxo, para onde encaminhar, mas atender. Porque as pessoas estão cansadas da política pública só encaminhar, né? A gente tem um projeto Abraçar maravilhoso, que acolhe, que recebe e que abraça de verdade, não é? Precisa ser ampliado, mas não é só o projeto Abraçar, não é a porta de entrada. A porta de entrada também, mas a porta de entrada é aonde a situação chega. E a gente, enquanto profissional, precisa estar preparado para isso.
Ok? Então, assim, não vou me demorar muito na fala, porque eu acho que não é esse o objetivo, mas essa provocação da gente fazer ações coletivas e que tenham um propósito em comum. Ótimo ouvir o SEDECA Casa Renascer, inclusive dizer que quanto mais existir grupos de trabalho, a gente está ampliando cada vez mais a discussão para aprimorar. O intuito da Frente Parlamentar de proteção à criança e adolescente e ao sistema de garantia de direito é justamente isso. É a gente reunir toda essa rede de proteção de forma articulada e envolvê-los neste sentimento. Precisamos ampliar todos os serviços. Quanto mais frentes existirem nessa casa, mais teremos braços envolvidos, acolhendo e ampliando essa proteção. Essa frente parlamentar, ela já tem um olhar mais focado dentro da rede de proteção do sistema de garantia como todo, porque eu fui conselheira tutelar durante 10 anos e foram 10 anos de muitos debates que não saíram dos debates. E a gente quer realmente sair do âmbito dos debates, ir para dentro das discussões, mas levando proposições para que as matérias saiam dessa casa e não se tornem inócuas, elas aconteçam no município de Natal. O centro de referência é muito disso. É algo que realmente aconteceu, que precisa ser aprimorado, precisa ser ampliado. Ele sai do projeto Abraçar, passa para ser um programa Abraçar, que é algo que dá uma amplitude muito maior. Mas já coletei aqui as observações que a doutora Francleide trouxe, reforçadas também na visão da Casa Renascer, e levar para o doutor Geraldo Pinho, nosso novo secretário municipal de saúde, da importância de que se venha instrumentalizar e ampliar ainda mais o serviço. E o detalhe melhor de todos, é que os servidores que estejam lá sejam, de fato, específicos para lá, para que tenha essa identidade de continuidade, de permanência e de pertencimento. Isso aí é algo que realmente a gente já anotou aqui no caderninho. Outra observação que nós precisamos fazer e startar, Andressa, é agora no mês de maio, do Maio Laranja. Quanto ao mandato, aí é um trabalho individual, nós adaptamos o projeto Lona da Alegria, a Tenda da Proteção. Em que pese o que é este projeto, Ana Paula? Nós vamos em um sistema de um circo às comunidades de Natal, de forma lúdica, vestidas de boneca, explicar para a criança e adolescente daquela comunidade, sobretudo comunidades simples, vulneráveis, com maior índice evidentes, que mostra os casos de abuso e de exploração, obviamente, no município de Natal, e a gente leva essa mensagem de uma maneira que elas possam entender, interpretando para elas os sinais, sinal verde, vermelho, amarelo, e onde buscar essas ajudas, onde você se socorrer, explicando para a criança e o adolescente, principalmente a criança, que ela é dona das suas intimidades, e que ninguém deve, de maneira inoportuna, tocá-las. E você vai conscientizando essa criança. E é um projeto fantástico, a gente conseguiu alcançar muitas crianças e poder ensinar para as famílias, para os pais que estão ali, porque é antes da apresentação do Circo do Palhaço Bisteca e Bochechinha. Então, antes da apresentação do espetáculo, existe esse trabalho com essas crianças. E é um projeto assim muito enriquecedor, e a gente divulga telefone do Conselho Tutelar, endereço do projeto Abraçar, do Centro de Referência, para que essas famílias, identificou, teve casos de encerrar o espetáculo e a gente ser abordado de que aquilo já tinha acontecido e a gente direcionar para o Conselho Tutelar da região onde o circo estava naquele momento. Então, isso que a gente precisa agora fazer de forma contínua no município de Natal, porque a prevenção é o melhor combate que a gente pode ter, é a prevenção, mas instrumentalizar e fortalecer cada vez mais a política pública desenvolvida no município de Natal. Estava agora mesmo dialogando aqui com Samara, porque aqui é o momento de coletar as sugestões, para que no mês de maio a gente possa fazer um grande seminário de capacitação da rede
de proteção. A gente reúne todos os entes, né, públicos, organizações não governamentais, todos os órgãos que trabalham realmente com essa temática, com a política, e reunimos ali no CEMUR, e a gente vai desenvolver, não é, esse projeto. Queria que Samara desse continuidade. Pode falar, Samara, aí sua sugestão, para a gente já, quanto à frente, começar a articular inclusive, com a fala aqui de Andressa, sobre o fato da gente ter um grande fluxo de servidores passando pelas unidades de saúde, passando também pela assistência, quem sabe a gente conseguir fechar um calendário de capacitação, que seja trimestral, que seja a cada 6 meses, mas que realmente a gente possa estar sempre nesse debate. Não seja algo que a gente faça apenas uma vez por ano, só no mês de maio, né? E eu já quero dizer que todas vocês serão convidadas para participar desse grande evento. Eu estava dizendo aqui a Camila, eu disse, olha, me ajude, porque muitas vezes a gente encontra resistências, né? Mas nós vamos sim conseguir fazer esse evento, né? Eu acho que toda a rede, seja da segurança pública, seja da saúde, da assistência social, a gente precisa, como eu disse, se integrar, né? Hoje, a Secretaria de Segurança Pública do município ela tem um trabalho muito integrado com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, e isso tem nos dado bons frutos, né? A gente tem conseguido fazer enfrentamento aí à prática de alguns crimes, né? De uma violência mais urbana, obviamente. Mas quando a gente se reunir com o doutor Ricardo, né, que é um grande parceiro, inclusive mudando um pouco da temática, mas que está fazendo um excelente trabalho junto à Secretaria Municipal de Educação, relacionada à questão dos ataques em massa, né? Então, quer dizer, a população só tem a ganhar, as crianças, os adolescentes só têm a ganhar. Então, é como eu disse, coloca aqui a Secretaria à disposição. Eu espero também contar com com as organizações não governamentais, com os conselhos, com todos aqueles que, de fato, querem abraçar essa causa, né? Eu acho que todos nós ganhamos, mas principalmente essas crianças, esses adolescentes, né? Então, é isso. Perfeitamente. A gente já vai realmente dar início a essa capacitação e envolver também a questão da publicidade. Eu vejo que está existindo uma dificuldade da população conhecer aonde fica o centro de referência. Existe alguma recomendação que não possa divulgar? Não tem, né, doutora Francleide? Eu tenho. O nome lá, até mesmo para proteger as vítimas, né? Não pode colocar o nome, mas pode dizer à população aonde fica e o local. O endereço, né? Pode colocar o e-mail da gente, o endereço pode. Porque a orientação que eu tenho passado é que busquem primeiro o conselho tutelar, né, como a porta de entrada desse serviço, e aí os conselheiros tutelares estarem realmente bem afiadinhos com essa informação e caminhar para o projeto abraçar. Mas a gente já pode ir direto. É porta aberta, porta de entrada, logo direto, o centro de referência. Maravilha, isso é excelente. Porque aí não precisa contar para o conselho chegada. Lá nós temos todos os serviços em um só lugar. Isso é muito bom. Eu queria ouvir Isabel também, para que ela possa pontuar algo que ela acha que é importante dentro da sua experiência, né, de trabalho. Bem, eu só tenho aqui que acrescentar alguns detalhes em termos de rede, né? A porta de entrada, elas são múltiplas, né? Múltiplas. Então, todos têm que conhecer o caminho, abraçar. Essa é a minha orientação para todos, abraçar. Então, a gente sabe que entra pelo Conselho Tutelar, entra pelas unidades de saúde, pelas UPAs, pelas policlínicas, por tudo, pelas escolas, inclusive. Delegacias e tudo mais. Então, caminho, abraçar. Mas o que me preocupa e o que eu tenho uma angústia muito grande, que luto por isso muito, 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 é a continuidade do cuidado. Porque é um ponto só. E o depois, né? Então, a gente tem dificuldade, precisa do executivo unido, precisa de um legislativo unido para que a gente consiga encontrar caminhos legais
para ampliar o cuidado a essas crianças, adolescentes e suas famílias. Porque o contexto ele não fica só no adolescente, ele não fica só na criança. Todos nós que, de alguma forma, sofremos com as questões, tanto os profissionais também que precisam de apoio, né? E dizer aqui que um dos maiores colaboradores nessa jornada, né, além do Ministério Público, concordando aqui muito com a fala de Francleide, né, e com tudo que a Andressa falou, é a Casa Renascer, é o SEDECA, que tem voluntariamente, muitas vezes, nos assistindo, nos abrindo portas, mesmo com recursos muito parcos nessa caminhada. Então, a Casa Renascer, ela ainda é a nossa referência no município de Natal. A maior referência em violência sexual de crianças e adolescentes. Então, eu trago essa fala aqui porque tínhamos uma pactuação que se encerrou e está para ser reeditada, né, reorganizada, e é importante o apoio de forma organizada, o apoio do Legislativo, que aqui faz essa casa. E aqui eu peço encarecidamente que olhem o antes, que é a prevenção, o acontecimento, que aí entra o abraçar, e o depois, que é muito importante fortalecer as nossas assistentes sociais nos pontos chaves, nas policlínicas, né, nas especializadas, e também na atenção básica com as equipes multiprofissionais e os psicólogos, né? Então, olha, o atendimento psicossocial, ele é necessário em todas as situações, o antes, depois e o agora, sempre. É isso que eu tenho para hoje na minha fala, tá? Exatamente, Isabel. Importante o pós, né? Porque o acolhimento que é feito, a denúncia que se chega, o que depois será feito com a questão das punições, né? Que isso é por parte mais do Poder Judiciário, delegacias, etc. Mas como é que fica o pós dessa criança, desse adolescente? Aí sim, a gente tem que fortalecer essa rede. E aí passa por toda uma outra discussão, que é a reestruturação da carreira SUAS, que é uma pauta que a gente já tem discutido tanto aqui, valorização dos conselheiros tutelares, que também trabalham de maneira assim, super sobrecarregado, e que não há sequer ainda, né, incentivos, melhorias. Se a gente for puxar aqui, a gente tem um carretel assim, gigante de coisas, e a gente precisa ir com a ferramenta que temos no momento, né, com a resiliência que temos no momento, continuar dando o nosso melhor. E isso, eu enalteço o trabalho realmente da Casa Renascer, porque ela consegue fazer muito com tão pouco, né, e sempre prestativa em chegar naqueles casos que lhe é compartilhado e tentar dar o seu melhor, e os relatórios sempre tão embasados. Então, que a gente possa começar daqui a construção desse trabalho. Essa frente ela é formada por 5 vereadores, né? Todos foram convidados e receberam de bom grado e fazem parte. Sou eu, a vice-presidente, nós temos a vereadora Anne Lagartixa, que é mãe de uma criancinha de 1 ano e está gestante e agora está cuidando de seu filhinho, a gente entende. Nós temos como membro o vereador Luciano Nascimento, que é um vereador muito aguerrido, muito voltado às causas sociais e às comunidades também, mas está agora em audiência com o prefeito de Natal, inclusive levando já essa pauta para que o prefeito tenha
conhecimento, e a gente também vai depois explorar isso, Samara, com mais profundidade, para que o prefeito abrace essa causa realmente, não só no mês de maio. A gente não pode dizer que o abuso acontece só no mês alusivo ao fatídico com a criança Araceli, né? Isso acontece de janeiro a janeiro, e a cada 1 minuto, 1 segundo, temos uma criancinha, um adolescente nosso que está sendo violado, e essa sequela fica por toda uma vida. E quanto mais o poder público demora a ter conhecimento, quanto mais ela demora a ser abraçada, mais essa ferida vai se perpetuando dentro de si mesmo. E é isso que a gente quer que não aconteça. A gente quer prevenir que o abuso aconteça. E, infelizmente, acontecendo, a gente quer que o quanto antes essa ferida ela comece a ser fechada, tratada, sarada. E aí nós temos também aqui o vereador Cleiton da Policlínica, que vem desse mundo aí do SUS há mais de 20 anos, dedicado à saúde, e a saúde que acontece nos municípios, nos bairros, que é o SUS, né? E tem esse trabalho muito bom, dedicado à nossa sociedade como um todo. Então, é uma bancada, é uma frente que realmente tem muito a fazer. Todos justificaram a ausência, eu lamento, né? Mas a gente aqui continua, né, seguindo com essa bandeira. Nos outros encontros, com certeza, não sei se todos, mas eles estarão aqui. Eu quero conceder a palavra para mais alguém do plenário. Eu estou vendo aqui Liane, seja muito bem-vinda, muito feliz de ter a sua presença aqui. Sheina também representando a Secretaria Municipal de Saúde. Né? Eu estou vendo Patrícia, sua amiga doutora Patrícia, Karina. Doutora Karina também, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-las aqui. Deixar agora, facultar a palavra em aberto àqueles que desejarem pontuar mais alguma coisa. A gente sai aqui com 2 encaminhamentos, não é? Um de nós reunirmos essa rede, uma capacitação no mês de maio, e ações de conscientização e prevenção contínua, né? Que isso tem que ser feito com toda a rede, principalmente a educação. Por quê? Quando eu entrei no Conselho Tutelar, em 2010, o meu primeiro plantão, o primeiro caso que chegou para mim, doutora Frankleide, era de uma criança, um menino, que ele estava pedindo constantemente para ir ao banheiro, para fazer o número 2, né? E a professora, quando levava, ele não conseguia. Então, retornava para a sala. Na 3ª vez, a professora achou estranho aquilo e rapidamente olhou a roupa íntima daquela criança. E ali tinha substâncias orgânicas, né? Então, foi o primeiro caso que me chocou e eu pensei, não vou mais continuar, porque eu não tenho estrutura emocional para isso. Na época, meu filho tinha 1 ano de idade. O meu caçulinha, né, estava... Não, já era José, meu Deus, José já vai fazer 18 anos. Então, José já estava aí com 5 aninhos, 3 aninhos, melhor dizendo, e eu tive medo, né, de continuar aquele trabalho. Mas eu percebi que se chegou para mim é porque Deus tinha me entregue aquela missão. E ali saber que foi o pai de uma criança de 3 anos, um menino, né, passar por tudo aquilo foi algo assim muito... um divisor de águas na minha vida. E um outro que chocou muito, aí vou dizer até que ponto a gente consegue entender as formas que o abuso acontece. Era um adolescente de 14 anos, mas que desde os 9 ela sofria violência sexual por parte do pai. Ela já tinha ido ao conselho tutelar à época e não tinha conseguido o atendimento. E a escola me comunicou. E eu disse, a adolescente estava dentro da sala de aula e se recusava a ir para casa, queria ficar dentro da sala de aula. E o diretor ligou, olha, a gente precisa deixar essa menina em casa. E aí, Isabel, aquele feeling que nós mulheres temos muito bem, não é? Aquela sensibilidade materna. E eu disse, se ela quer ficar na sala de aula, deixa ela aí, que eu vou ouvi-la aí na sala de aula. Porque, para mim, naquele local era onde ela estava se sentindo protegida, acolhida. Então, se eu estava suspeitando de alguma coisa, a chance de ter a informação que eu queria era naquele ambiente. Fiquei sozinha com ela dentro daquela sala de aula. Mais de 20 minutos, as duas em silêncio. Eu disse, olha, eu sou sua amiga, me tenha como uma colega da sua sala, fale para mim o que você achar que tem que falar. E aí ela começou a dizer. E ali relatou que estava sendo abusada pelo próprio pai, e aquilo acontecia desde os 9 anos de idade. Então, levei ela até a delegacia, todo aquele protocolo. E ao chegar no ITEP, o que me surpreendeu foi a doutora que fez o exame de conjunção carnal
e me chamou que o ímen da parte íntima dela não estava rompido. Aí, na hora, o que foi que eu pensei? Nossa, ela teve a capacidade de criar toda uma situação. Né? Depois eu fui preconceituosa, porque a médica foi muito enfática em dizer, olha, conselheira, mas a intimidade, né, do ânus dela está totalmente comprometida. Então, imagine, desde os 9 anos, por onde acontecia aquele abuso. Então, é algo assim horrível, é um caso que a gente sabe tem muitas subnotificações, não é? E aquela adolescente era criada por uma madrasta e esse pai. E a mãe dela morava em Olinda. E a gente entrou em contato com o Conselho Tutelar de Olinda, que foram, assim, heróis naquele dia. Eu lembro que esse caso ele terminou, já era umas 2 horas da manhã, mas só concluiu quando a mãe chegou aqui em Natal com os conselheiros tutelares de Olinda e levou a filha em segurança. Então, quanto que é importante, mas isso é um caso entre tantos outros que não consegue chegar até nós. Eu acho que a forma de chegar é indo às escolas, como bem colocou, a escola segura, isso é muito importante. Pode falar. E não só quando chega, porque tem a subnotificação, como você estava falando, mas quando chega, que quem atende saiba o caminho, saiba receber, saiba acolher. Nós tivemos, o ano passado, 2024, a formação com os conselheiros tutelares do estado inteiro. Aqui em Natal, 3 professores desse curso, ou 4, eram do SEDECA. Então, a gente tem esse dado muito fiel. A adesão dos conselheiros tutelares de Natal foi mínima. Mínima. E a gente tratava dessa situação. Quando chega uma situação de violência, como fazer, como olhar, como não ser preconceituoso, como acolher, qual o caminho? É disso que precisa de formação. A gente hoje está nas policlínicas de Natal, ainda bem que a gente conseguiu todo o nosso esforço junto ao Ministério Público, delegacia, a gente conseguiu que fossem contratadas psicólogas especialistas, ou especialmente, para o atendimento à violência sexual de crianças e adolescentes. Hoje, a gente tem uma das policlínicas que está sem profissional atendendo, porque só tem uma profissional que está de licença, ela tem todo o direito, mas não foi colocado outra profissional para substituir. A gente tem, na Zona Norte, uma profissional atendendo na policlínica, na Zona Norte, que é uma outra cidade, né? A gente tem a Leste com uma psicóloga também, e a Oeste temos 2. Então, assim, gente, é disso que a gente fala. A gente tem o serviço, mas tem mais ou menos. A gente precisa ter um serviço bom, a gente precisa ter o serviço completo. Os CREAS, muitos ainda sem estrutura de trabalhar, né? Com as equipes incompletas. Está lá no quadro, pessoal, mas não está. Está, mas não está. Sabe aquele tem, mas não tem? Né? Então, a gente precisa do apoio de vocês, de todos juntos, para que a gente possa ir resolvendo essas questões. Né? Às vezes, a gente fica entusiasmado com algumas ações e depois a gente fica tão para baixo com outras, com a descontinuidade. Então, a gente falava de um progresso muito grande o ano passado. Hoje, a gente ainda está assim, será que foi progresso? Né? E esse retrocesso que está sendo colocado aí. Em uma dessas policlínicas, não oficialmente, não posso falar oficialmente, mas a gente tem 300 casos em demanda reprimida de violência sexual, minha gente. Não é? Então, assim, vamos nos unir, né? A gente sabe que, infelizmente, a gente não pode transformar o mundo do dia para a noite, né? Mas cada passo que a gente der é importante. Não é verdade? E a gente vai construindo assim, nos unindo e cada um dando a sua contribuição, mas cobrando também a quem deve ser cobrado, né? Por isso que é importante, Camila, quando a gente depois fizer todo esse planejamento, a gente de fato levar essa demanda ao prefeito de Natal para que ele realmente abrace essa causa e chame todos os secretários que estejam envolvidos nisso e cobre ações, né? E cobre ações, porque também não depende só de mim. Não é verdade? Que tenho posso dar a minha contribuição na área da segurança pública, mas desfalca na saúde.
a saúde dá a sua contribuição, mas cadê a assistência social? Então, nós também temos que ter em mente que nós precisamos e devemos ser cobrados, né? Então, e vamos nos unir, como eu disse, e cada um contribuir da sua forma, porque eu saí daqui com informações que eu não tinha, né? Isso enriquece mais ainda para que a gente possa buscar construir uma Natal, porque meu sonho ainda está aqui, mas quem sabe um mundo melhor, né? Então é isso. E colocado por Ângela, que a gente já encaminha para encerrar, não é? Porque Ângela traz um sentimento meu, essa falta da continuidade. Você starta, a gente se anima, agora vai. Aí no meio do caminho esmorece. E eu vou dizer isso porque eu quero lamentar, né? Eu entendo que as condições de trabalho são precárias. Nós estamos lutando pela valorização dos conselheiros tutelares que hoje estão trabalhando sem resma de papel ofício. Eles conseguiram uma doação por parte de Tony Barros, presidente da Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, que foi no Conselho Oeste e deixou uma doação de resma, né? Eles estão trabalhando sem copos descartáveis, se cotizando, é um salário pouco, baixo, R$2.000, se cotizando para comprar caneta, copo descartável, resma de ofício. Então, essa é a situação da nossa rede. Então, a gente precisa realmente reconstruir. O termo é esse, reconstruir a carreira suas, né? Não só na questão do aporte financeiro. Estou falando com uma pessoa que é da carreira suas, que é Ana Paula, conhece muito bem sobre isso. Que não é só a questão salarial, é a de estrutura mesmo de trabalho, né? Não pode faltar o básico. A valorização e estrutura de trabalho é muito importante. Então, às vezes, a descontinuidade do trabalho se dá muito disso, sabe, Ângela? Falta realmente da estrutura. E é isso que nós teremos esse papel de cobrar, essa continuidade. E aí eu entendo que as ausências muito sentidas, né? Não temos um conselheiro tutelar aqui. Nós temos um ex-conselheiro, Eri Nelson, que não larga nunca a infância, né, Eri Nelson? Está aqui participando, mas nós não temos nenhum que esteja na labuta no dia a dia, para vir aqui externar como está essa situação, porque eles recebem muitos casos. E o relatório que o Conselho Tutelar constrói, que encaminha para o Conselho Municipal, é muito importante, até para poder munir o CONDICA para onde encaminhar os próximos editais. Quais são os projetos que devem ser contemplados? Em que área? Vamos aqui abrir um edital para contemplar projetos de instituições como a Casa Renascer, que trabalha na prevenção, no combate à exploração sexual, porque o relatório do Conselho Tutelar nos aponta que é a maior violação com relação à criança e adolescente. A gente precisa desses dados e até perguntar, está em dia esses dados? Como é que está, Ana Paula? E aí, vereadora, a senhora bateu num ponto muito importante, né? Não está em dia. A gente, infelizmente, eu acho que na sua época a senhora já tinha esse conhecimento, infelizmente a gente não recebe de todas as regiões, né? Mas aí eu queria aproveitar a sua fala para dizer que a gente conseguiu esses dados por meio das meninas do Abraçar, conseguimos também alguns dados da própria Centas, do setor de DIMAPs, e aí a gente está lançando um edital dentro dos próximos dias no CONDICA, que contempla um eixo direcionado para crianças e adolescentes vítimas de violências sexuais. Violência sexual, trabalho infantil, migrantes, atos infracionais e acolhimento institucional. Porque foi o que a gente percebeu dentre várias violações, as mais aparentes que chegam para a gente. Enquanto a gente não tem o nosso diagnóstico, né, mas que já está em processo interno nas Centas, que a gente vai ter o nosso diagnóstico municipal das violações de direitos mais frequentes e dos bairros, das regiões. Então, enquanto a gente não tem esse diagnóstico pronto, a gente vai fazer esse edital pautado nessas violações de direitos. E aí também vai ter um eixo destinado para a capacitação de profissionais, né? Porque entendemos, sim, a necessidade de termos pessoas capacitadas, né, para atender essas crianças numa unidade de acolhimento, que é uma pauta que a gente também tem há muito tempo, né, vereadora, que a gente defende.
Então, assim, a gente precisa estar capacitando profissionais para estarem atendendo, seja violações de direitos direcionadas para violência sexual, seja para ato infracional. Então, o Condica, vocês aguardem, dentro de alguns dias a gente vai estar lançando esse edital com recursos de R$ 1.200.000, tá? Para selecionar até 12 projetos sociais. Que maravilha, de encher os olhos isso, viu? Parabéns à gestão do Condica, não é, que tem aí trabalhado há muitos anos, eu vejo isso, um esforço muito grande das ex-presidentes. Eu fui presidente também do Condica e hoje Ana Paula é uma pessoa extraordinária. E assim, como o nosso FII, ele foi reestruturado verdadeiramente e agora ele tem crescido, né? E a campanha do Restitua Amor, acho que mudou, é o mesmo nome? Restituição Solidária está aí, você que está nos assistindo, você que está aqui, que vai fazer sua declaração de imposto de renda, escolha restituir o fundo da infância e adolescente, porque a gente precisa muito para poder contemplar os projetos aqui na nossa sociedade. Gente, eu quero agradecer, a gente tem muito trabalho, né, mas vamos com muita união, com muito pé no chão também, entendendo a realidade que nos é posta, mas com a fé de que iremos superar esses desafios, iremos vencer com muita união. Nesta casa existe também uma outra frente, que é do colega Pedro Henrique, que também está em outras vertentes de trabalho, mas se soma junto conosco. Aliás, aqui é um parlamento, e o parlamento tem que caminhar unido, porque a somatória de muitas vozes é que faz a força, não é? Então, agradeço muito, Ângela, Igor, né? Igor está também no Condica e Ítalo no Condica e no SEDECA, não é? Maravilha o SEDECA ter assento no Condica, né, nessa gestão, isso é muito bom, fico muito feliz. Agradecer a presença de Isabel, Catarina, de Fernanda, né, levo nosso abraço para a UDE. A mesa que está aqui das autoridades hoje, que foi um debate muito enriquecedor, né? A gente tem dados importantíssimos que foram trazidos pelo projeto Abraçar, então a gente tem agora uma luz por onde começar, envolver esses conselheiros, motivá-los, né? Envolver o CREAS, CRAS. Então, assim, eu quero muito a ajuda de Samara, de Ana Paula, né? De todos vocês aqui, para a gente começar essas ações articuladas, tá certo? Agradecer demais a presença de todos aqui, de Liana também, de Xênia, mais uma vez de Erinelson, da minha equipe de assessoria, da TV Câmara, da assessoria do Legislativo. E é isso, gente. Vamos seguir firmes nesse trabalho, porque as nossas crianças e adolescentes precisam muito, viu? Contem com o mandato Camila Araújo, conte com esta casa, com esta augusta casa, como eu gosto de dizer. Nós estamos aqui de portas escancaradas para trabalharmos, tá certo? Mais uma vez, obrigada. Pergunto se mais alguém quer fazer uma fala. Não. Tá bom, me foi orientado aqui a convidar todos para fazer uma foto oficial. Já foi atendido, viu? Gente, muito obrigada a presença de todos. Eu declaro encerrada esta presente audiência, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária que acontecerá na próxima terça-feira, dia 1º de abril, no horário regimental. Tenhamos todos uma excelente noite, que Deus nos abençoe. TV Câmara, a TV do povo de Natal.